Olá, alunos, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é uma extensão aí do conteúdo sobre agricultura, em que nós trabalhamos aí sobre alguns assuntos e por conta da alta do arroz, conforme vocês devem estar acompanhando, me fez então fazer esse vídeo e também em relação também ao caso do tomate, que foi uma pergunta que teve na monitoria, eu achei por convir com um tema também que está em alta, né? Então esse é um tema extra de atualidades relacionando então o preço do arroz em alta, né, que vocês devem estar acompanhando que chegou a tá no mercado R$ 40, né, sendo que ele custava R$ 15 geralmente, né, uma quantidade do mesmo quilo. E também teve um caso aí de tomates descartados que estavam em boa qualidade. Então a gente vai ver essas duas problemáticas. Bom, nós temos aqui para explicar o porquê que o arroz aumentou, e não foi só ele, né? Só que o arroz ele vem acompanhando esse aumento desde aí do começo do ano, e a tendência é que esse aumento do arroz ele continue pelo menos aí até 2021. O problema é que o arroz é um alimento básico para nós, então ele é extremamente importante. Quem é que produz arroz, só lembrando, é tanto o agronegócio como a agricultura familiar, né? E aí tem um ponto que é o diferencial do arroz com os demais que também tiveram aumento, né? Todos esses alimentos aqui citados foram muito mais caros, como o arroz, que ele aumentou aí em agosto 39% do preço, mas já vinha tendo aumentos desde o ano passado. O feijão, ele aumentou 43,7%, e aqui o grande problema é que ele é produzido pela agricultura familiar, né? E aí a questão da produtividade e a procura são dois fatos que a gente vai abordar melhor em outro momento. A carne também aumentou, o leite também vem aumentando, né? E isso geralmente carne e leite podem estar bem atribuídos, né? Afinal vem ligado à pecuária. E o óleo da soja, né, que é um variante aí da soja, por exemplo, também teve o caso de aumento, né? A soja em si aumentou bastante, mas o óleo de soja, que também é essencial para nós, na nossa cesta básica, ele aumentou bastante, 52,8%, né? E além que o trigo também aumentou, e o trigo tem uma influência para nós porque ele dá os seus derivados, né, como os pães, por exemplo. Então isso também acaba nos atingindo. Mas por que que esses produtos alimentares estão aumentando o preço de forma tão abrupta, mesmo em um momento tão pandêmico, né, que necessita aí de um maior cuidado, principalmente para a população com menor renda, que vive aí dependendo do auxílio emergencial? Bom, os motivos do preço maior são relacionados à questão da valorização do dólar, principalmente, né? Então a valorização do dólar ele é um fato que vai acabar repercutindo em vários sentidos para nós, né? Por quê? Porque a valorização do dólar ele vai implicar também na desvalorização do real, né? Porque se valorizou o dólar, evidente, outras moedas foram desvalorizadas, né? Lógico que isso também pode, né, o real e o dólar valorizar, só que aí isso, geralmente quando a gente fala de valorização, é em relação ao real. Então se a gente falou que o dólar valorizou, é porque o real também vai ser desvalorizado, né? Então é sempre nessa lógica, porque depende do ponto de vista. A gente está falando do Brasil, então se o dólar valorizou, desvalorização do real. O que isso faz no mercado mundial, né? Lembrando que quando ocorre desvalorização do real, isso gera principalmente, né, uma moeda mais baixa do real. E assim, então, nossa mercadoria fica mais barata. E se ela é mais barata, ela pode ficar até, muitas vezes, mais procurada no mercado mundial. Isso se ela tiver uma qualidade. E se forem produtos que realmente não tem outros locais. E lembrando que o Brasil é um país agrário, é um país rural, e é um país que é conhecido pela produção. Então, a soja, o arroz, né, a carne, por exemplo, e outros produtos que são produzidos pelo agronegócio tiveram um maior consumo. Isso é justamente derivado pela relação da desvalorização do real.
né? E esse maior consumo, então, ele vai ser externo, porque, por exemplo, a China vai começar a importar muito mais mercadoria nossa, o continente europeu também vai ter uma grande demanda, e a Ásia também, de forma geral. Então, a gente tem uma maior procura por esses alimentos, e por conta da desvalorização, então ocorre uma maior compra, né? Aí, em cada um desses alimentos que eu citei para vocês, desde o arroz, feijão, carne, leite, óleo de soja e trigo, existe aí alguns pontos a mais, né? Alguns são períodos de entre safras, né, que ocorre aí com arroz e com feijão também, em que entre safras é quando a gente diz que foi colhido, né, um cultivo, e aí está no período, digamos, de descanso do solo, né, que seria aquele processo também para alguns de rotação de culturas. Então já teve a colheita há um tempo, e aí o produto está sendo consumido nesse meio tempo. E aí depois vai ter outro processo que vai ser agora a plantação, e aí até o momento da colheita é um pouco mais longo, né? Então isso se chama entre safras, né? Sendo que safra seria a colheita, então seria entre colheitas. Então tem um tempo de você produzir, né? Digamos, plantar, e depois um tempo para você colher, que são muito longos, né? Alguns cultivos demoram 3 a 6 meses, e alguns são anuais, né? Então eles vão, digamos, quase 12 meses. E existe também o tema de quebra de safra, que é um tema que é relacionado, então, quando você tem uma espera para uma colheita maior, né? Imagina que eles vão estimar que vão colher, sei lá, 1 tonelada, e vão colher apenas meia tonelada, né? E eles esperavam que iam colher 1 tonelada, né? E como que eles sabem disso? Evidente, porque eles têm, né, a quantidade de sementes, né, de cultivos que está sendo plantado. Então se espera que tenha o mesmo rendimento. E aí alguns motivos que podem ter uma redução da colheita, como o caso do frio, né, que nós tivemos aí alguns fenômenos climáticos que acabaram contribuindo com um grande avanço da massa de ar polar, que nós vimos, né, que praticamente fez então diminuir a temperatura, e aí essa diminuição da temperatura é muito ruim para algumas plantações, né, como o caso do arroz, que percebe que o arroz tem um conjunto de fatores que fez elevar tanto o preço assim, né, chegando de R$ 15 para 40, que é um preço muito alto, né? Evidente, existe aí a tendência de que esse preço continue, conforme já dito, porque ele também está acompanhando o mercado externo. Lembre-se que o arroz também é um produto que é uma commodity, né? Ou seja, ele é vendido na bolsa de valores, e isso é bom para o agronegócio. O agronegócio está sendo mais valorizado, porque ele está vendendo mais, mesmo com a desvalorização do real, né? Então isso aqui é uma coisa boa para eles, e afinal, R$ 40, né? Imagina quanto eles também devem estar ganhando, geralmente, né? E aí o outro assunto nosso é relacionado ao tomate, que é um assunto também que a gente usa muito. Já ele entra em outros setores, né? Ele é considerado um fruto, não é uma commodity, não é vendido, né, nessas bolsas de valores, mas ele é muito consumido no nosso dia a dia. E um ponto muito importante é que o tomate, né, ele é produzido, né, pela maioria pela agricultura familiar. Só que existe alguns agricultores não familiares, não chegando a ser um agronegócio, mas um pessoal com mais dinheiro, mais capital, que acaba produzindo também o tomate, né? Então existe aí algumas diferenças. Aquelas pessoas que produzem, não são familiares, mas produzem para o mercado nacional, né? Só que eles são aí já uma parcela mais rica, vamos dizer. E o que aconteceu, isso aqui, essa notícia foi de 2020, né? Foi dia 28 de fevereiro, em que toneladas de tomates foram descartados às margens da estrada no interior de São Paulo. E a notícia aqui, que está disponível o link para vocês, que diz que o sindicato rural, ele diz que os tomates geralmente são descartados porque quanto menos produto no mercado, mais caro o preço dele e menor o prejuízo para o produtor. Então vejam que o ponto central é em relação a ter um menor prejuízo para o produtor. E aqui eu tirei um trecho, né, mais importante da fala, né, desse
desse líder do sindicato rural, ele explicando que geralmente, que não é o caso desse tema de hoje, mas geralmente é um procedimento normal descartar o tomate, né? Porque isso pega bicho, doenças, pragas e até às vezes doença e excesso de água. Beleza, aí é uma coisa sobre a qualidade do tomate. E esse tomate não serve para o comércio, então é descartado e os produtores jogam na beira da estrada. Aí ele fala: agora existe época que tem uma superprodução. E é exatamente essa superprodução que fez o tomate ser descartado na imagem. O que é essa superprodução? Né? É quando você tem um aumento da produção de tomate maior do que realmente você tem de demanda, ou seja, maior do que a procura. E geralmente ele diz aqui que é quando tem essa superprodução, quando esquenta bastante, o amadurecem rápido. E então acaba tendo uma produção acelerada um pouquinho maior. E com essa produção maior, o preço cai e o produtor é obrigado a jogar fora. Vamos colocar entre aspas, que é obrigado a jogar fora. Não é bem assim, né? Mas o que isso tem a ver, que eu até citei aí na monitoria por conta de uma questão. Ele está falando de oferta e procura, que é a lei básica do capitalismo. A oferta seria então o produto disponível, enquanto a procura seria a demanda, né? Ou seja, o que os consumidores estão querendo comprar. E aí a gente viu então que o tomate ele teve essa superprodução, que é um aumento da produção mais do que o esperado. Ele é ao contrário da quebra de safras, né? Que quando a gente não consegue então ter a mesma colheita do que a gente esperava. Isso então faz com que a gente gere isso daqui, né? Uma oferta maior do produto, porque a gente tem a maior produto disponível, e uma menor procura. E isso faz então que o preço caia do alimento. Já quando fosse ao contrário, por exemplo, né, o que eles gostariam de fazer é que a oferta fosse menor, né, ou seja, o produto disponível fosse menor e a procura fosse maior. Isso então faz com que o preço aumente, né? Então isso aqui é só para relembrar aquelas leis básicas que nós já vimos do capitalismo, que explica boa parte dessas relações de comércio. E aí essa lógica é uma tendência que a gente tem que discutir, porque afinal, porque o tomate não foi doado, né? E aí na notícia, por exemplo, é citado um caso de um cara que ele sempre vê jogando tomate fora e ele pega esse tomate e dá para os animais, né? Porque eles não sabem geralmente a qualidade e até alguns falando que poderiam doar esse alimento para algumas associações, mas eles não fazem, né? Porque eles são produtores que estão visando apenas o lucro e não estão preocupados com a questão social. Bom, era só isso, eu não queria estender muito, mas é só para atualizar vocês e ficarem mais espertos com os conteúdos. Até mais!